Então o Lee volta e avisa, gente, acabou. Volta para suas casas, não tem mais... Chega um momento, assim, que o Lee, ele conversa com o soldado dele e tal, pô, estamos lutando pelo nosso país. E aí, que país, general? Que país? Tu é o nosso país. E aí o cara, meu Deus, não tem mais causa. Não tem mais causa. Geórgia sendo queimada, cidade tudo destruída, Richmond em ruínas. Gente, Lincoln ganhou. Os caras tiveram que aceitar isso aí. Grant retorna. E claro, não é todo mundo que aceita a rendição na hora. Então isso foi em abril. Não, isso foi em maio. Acho que a guerra só vai terminar de fato mesmo em junho. O último general a se render é um indígena Cherokee, no Texas, se eu não me engano. Então, muitos indígenas são cooptados para atuar do lado dos dois lados da guerra. Teve indígena que aceitou lutar do lado dos confederados e que aceitou do lado da União, dependendo do que era negociado. Então, muita gente continuou a guerra e os combates foram acontecendo até que uma hora acabou. O exército da União ocupa a região sul. O Lincoln é, de fato, reverenciado como o cara que conseguiu manter os Estados Unidos unidos. E é o grande vitorioso da guerra. Teve os seus haters, mas chega um momento em que ele é aclamado. Então ele pode não ter começado bem, não começou autoritário, impopular, mas ele foi ganhando com o passar do tempo o respeito. O próprio general Sherman, no começo da guerra, disse, pô, esse não vai ser o presidente que vai levar a gente à vitória. No final ele diz, pô, esse é um... Lincoln é o cara, assim. Lincoln é um dos caras mais dotados de bondade que eu já vi na minha vida. Tem relatos de escravizados que dizem que choravam a ver e tocar papai Abraham. Que esse foi o cara que de fato nos deu a liberdade. E o Lincoln, depois da guerra, diz, pô, eu sou o homem mais cansado do mundo. Então termina a guerra, vamos dar sequência no governo. Um dia ele vai ao teatro, e aí enquanto se ouve as risadas da plateia, um cara aparece atrás dele e dá um tiro na nuca. Primeiro presidente dos Estados Unidos a ser assassinado. Esse cara era o John Wilkes Booth. Ele era simpatizante, um supremacista branco, um simpatizante dos confederados, que ele já tinha escrito que ele era covarde demais para atuar na guerra e que desprezava a própria existência. Conta uma história de que ele tinha ido numa cartomante muitos anos antes e que ela disse, você um dia vai morrer jovem, mas vai fazer história. E aí que o cara pode ter... o John Wilkes Booth. Era um ator conhecido da época, inclusive. E aí... Tem toda a perseguição. Esse cara, assim que ele atira no Lincoln, ele pula em cima do palco, machuca a perna. Uns falam que ele quebrou a perna, uns falam que torceu, saiu fugido. Levou alguns dias, capturaram o cara e ele é morto depois. Mas o Lincoln se torna, no fim da guerra, também o primeiro presidente a ser assassinado por um cara supremacista branco, declaradamente racista, mas cagão demais para lutar na guerra civil do lado dos confederados. E o mundo, como reagiu a tudo isso? Foi um horror, né? Mas... Ao fim da guerra, a morte do Lincoln... Não, foi um horror. Foi visto como, de fato... mataram um presidente de um cara que lutou por uma causa justa. Mas o que vão fazer? Olha lá, uma representação... Não, tem muitas imagens, assim, do assassinato do Lincoln. E ele não tinha segurança, não tinha? Não. Era uma época diferente. Era uma época... Esse assassinato aí é que dá origem. Também, como ele era ator, ele entrou no teatro sem... Ele é conhecido ali do teatro e tal, então ele teve essa facilidade. Mas sobre o pós-guerra tem uma história curiosa, assim, não sei se vocês sabem, mas uma parte dos confederados imigrou, né? Saiu dos Estados Unidos e imigrou. E pra onde que eles foram? Tinha que ir pra um lugar onde tinha escravidão. Onde a gente tinha escravidão no século XIX? No Brasil. Então, é sério. Então lá por exemplo, foram para vários lugares, mas um que prosperou foi ali em Santa Bárbara do Oeste, e a cidade do lado, né, que é fundada por eles, que é americana. Então, para muitos confederados foram para lá para continuar, né, tendo escravizados. E aí eles têm uma comunidade confederada. Inclusive, até poucos anos atrás, tinha uma festa confederada. Caralho, isso é um bagulho, Santa Bárbara do Oeste. Um bagulho inacreditável, tinha uma festa ali que fazia um churrasco, não sei o que e tal, porque eles sustentam, tem um cemitério lá dos confederados que tem a bandeira confederada. Então... Essa bandeira como que é hoje em dia nos Estados Unidos? Ela é proibida? Não, proibida não. E assim... Qual que é a bandeira? Deixa eu ver se eu lembro. Todo mundo já viu. Já deve ter visto. Já, é bem conhecida. Mas assim, tu vai levantar a bandeira dessa, todo mundo vai olhar pra ti e vai saber. Tu és um racista. Tu tá defendendo... Então tem essa... Tem. Não, quem diz que não, tá errado. Tem. Não, tô defendendo... Tem cara que coloca na casa, assim? Tem. Eu tenho amigo meu que ele trabalha volta e meia no Tennessee. Ele trabalha com obra e tudo mais, vai parar de vez em quando e já mandou.
foto que ele tá parado no trânsito, o carro da frente, um adesivo aqui, olha, a bandeira confederada. Se vocês vão ver aí, todo mundo conhece a bandeira. Aparecem várias vezes de rock, assim, as pessoas usam, algumas pessoas usam um pouco inadvertidamente. Mas ela foi criada na época da guerra ou já existia essa bandeira antes? Ela era a bandeira militar, inclusive, não era nem a bandeira do Estado, país, né? Era a bandeira militar. E assim, ó, por exemplo, eu gosto muito de rock. Me chateia muito saber que os caras do Pantera têm uma guitarra com a bandeira confederada. Sério? Porque, se tu vê, por que esses caras... Por que eles tocam a bandeira dessa aí? O que esses caras estão defendendo? Porra, cara, é muito triste tu ver. Muitos artistas, assim, ainda usam essa causa confederada. Como não, gente? Isso aí é... A gente estava defendendo o nosso direito de não participar da União. Por que você não queria participar da União? Não, porque a gente queria escravidão. Putz. Ainda é isso aí. Então, quem levanta a bandeira confederada não tá levantando liberdade de expressão, não tá levantando direito dos meus estados, tá levantando a bandeira do racismo. É essa bandeira que tá levantando. Olha lá. Ainda é bem comum, cara. Ainda é bem comum. No sul, ela é muito comum. Tem muito... Em alguns lugares eles tiraram símbolos confederados, estátuas, e depois voltaram, né? Tem até uma história, acho que na Virgínia mesmo, de uma escola que chamava Stonewall Jackson, que tiraram o nome do Stonewall Jackson e depois votaram. Aí o condado votou, tem até um discurso de uma menina negra falando, não, por favor, não coloque o nome da minha escola como Stonewall Jackson. E mesmo assim votaram. Então tem essa... ainda tem um certo culto, assim, essas figuras da confederação. O general Lee, assim que a guerra termina, uma marca pede pra ele, general, a gente quer fazer uma propaganda aqui só dizer que tu gosta do nosso produto. E ele se recusa, ele diz, não, eu me recuso a ganhar dinheiro por um serviço que eu não prestei. Então, só como os caras eram honestos. Os sulistas são assim, são honestos, eles são pelas coisas certas. Então, algumas atitudes nobres que o general Lee teve foram dadas com uma nobreza do povo do Sul, sabe? Como se o general Lee... Não, o Sul tinha os maiores estrategistas, os melhores guerreiros. A gente perdeu por quê? Porque nós tínhamos menos pessoas, porque fomos traídos, porque não ganhamos o apoio. Esse discurso, ele ainda existe. Ele ainda é latente. Aquele evento do Capitólio tinha um pessoal... Tinha. Pra caramba. Tinha bastante bandeira confederada. O que é isso daí, Homer, essa imagem aí? É mais uma bandeira dos confederados, né? E tem bastante imagem de pessoas fazendo manifestação com a bandeira dos confederados. Eu acho que essa aí é da invasão do Capitólio. Pode ser. Parece ser. Eu não consegui reconhecer quem é aquele cara que tá lá no fundo. Eu não sei se em outro momento seria tão fácil também entrar com a bandeira dos confederados. Não, eu acho que não. Acho que não. Apesar de não ser proibido, também não pode, eu acho. Eu acho que não. Não anda muito E aí o que é? Também é uma ideia de pacificação. Então, generais confederados, vocês serão aceitos de novo na União. Então há uma questão de vamos esquecer que tudo isso aconteceu. Muitos políticos do Sul que apoiavam os Estados Confederados. Anistia geral? Não digo que geral, porque, por exemplo, Jefferson Davis foi preso. Passou um tempo preso. Mas para vários líderes do movimento dos Estados Confederados, os caras foram novamente admitidos na política americana. Então houve uma questão de, a gente vai pacificar aqui o país. Então, o general Lee, por exemplo, não teve nenhuma punição contra o general Lee. Foi o principal general. Quanta gente morreu em ações do cara enquanto ele defendia um exército que lutava por escravidão? Nada aconteceu com ele. Viveu normalmente. Ele trabalhou depois como reitor da Washington College, se não me engano. Então, não teve nada. E o cara é referenciado até hoje como um grande líder militar. Sabe? É porque o Partido Republicano também, ele teve uma fase muito radical ali na Guerra Civil. E depois ele vai também se transformando. Na verdade, sempre foi um partido de uma coalizão, né? Mas ele vai deixando de ser esse partido mais radical, anti-escravista, pelo direito dos negros, e vai se tornando cada vez mais o partido do big business, né? Dos grandes negócios, dos empresários, e vai abandonando, né? Deixando de lado essa causa aí, né? Então isso vai também deixando muito espaço aberto para volta, para essa ideia de apaziguamento, da memória, da guerra e tudo mais. Então, tem essa transformação também. E acho que é até interessante explicar, né, que às vezes as pessoas colocam, na época, quem defendia, quem era a favor da escravidão eram os democratas, então era a esquerda. Não, né, gente? Eram completamente diferentes os partidos. São os mesmos, né, historicamente, mas tinham ideias e princípios muito diferentes, né? E o Partido Democrata, por exemplo, os negros votavam no Partido Republicano, né? Até a época do Roosevelt, né? Até os anos 30, quando tem o Roosevelt, eles começam a passar a votar nos democratas. E assim como os brancos sulistas, a base do partido deles era os democratas. E eles vão passar para os republicanos depois da época dos direitos civis. Quando o Lyndon Johnson, que era um presidente democrata, assina a lei dos direitos civis, começa a ter uma debandada
né, do Partido Democrata, do sulista do Partido Democrata para o Partido Republicano, e aí vai vir uma nova fase para o Partido Republicano, né, mais conservadora, ali, ainda mais conservadora, né, a partir dos anos 70 e tal, com Nixon, depois com Reagan e até hoje, né. Teve uma grande transformação no Partido Republicano e no Partido Democrata. Então tem gente que usa de maneira muito... Na maldade, assim, de dizer, não, o Partido Republicano é o partido que defende a população negra, porque foi o Partido Republicano que aboliu a escravidão. Gente, era um contexto completamente diferente. Conforme os republicanos do Norte foram ganhando muita grana, os caras foram se tornando grandes empresários e gente dos defensores dos grandes negócios, como o nosso amigo Kaique falou. Mas quando chega a década de 1930 e aos reflexos da crise, o Franklin Delano Roosevelt, democrata, ele coloca o New Deal em ação. E o Partido Republicano, esses grandes homens dos negócios, defendem que uma grande atuação do Estado assim não é negócio. Se torna, então, o partido que defende a diminuição do Estado. E quando Lyndon Johnson, que é democrata também, assina a questão dos direitos civis, se viu essa grande debandada. As questões raciais nos partidos políticos não era tanto uma questão política, de partido político. Era mais uma questão local. Porque tanto republicanos e democratas eram contrários à segregação no norte e tanto republicanos e democratas eram favoráveis à segregação no sul. É só depois do direito civis que isso aí vai acabar mudando. É o Franklin Delano Roosevelt. Esse é o cara do New Deal, que é o cara que tenta reconstruir com muitas ações do próprio Estado dos Estados Unidos. Então, vamos abrir estradas, vamos colocar energia elétrica em vários lugares aqui para colocar os trabalhadores para trabalhar. Eles vão ter um emprego trabalhando para o Estado americano. E muitos homens de negócio se colocaram contrários disso aí, porque se eles trabalham para o Estado, não trabalham para os negócios. Então se torna o Partido Republicano um partido que defende a diminuição do Estado. Então há uma grande transformação nos dois partidos no decorrer de um século. Entre 1860 e 1960, os dois partidos vão mudando bastante. Vai mudando bastante coisa. Mas a questão local ela era mais latente, onde no norte ambos os partidos eram contrários à segregação e no sul ambos os partidos eram favoráveis. Um exemplo curioso, citando todo mundo ali o Chris, tem um episódio em que tem a eleição do Grêmio Estudantil. Sei. E aí o Chris defendia suco de uva hoje, suco de uva amanhã, suco de uva sempre. Isso é uma paródia a um discurso do George Wallace, que era um candidato ao governo do Alabama, que ele dizia segregação hoje, segregação amanhã, segregação... Qual que é a tua pauta? Segregação. Nossa. A pauta do cara era separação entre pessoas negras e brancas. E é isso aí. E é um dos governos que mais governou o Estado na história do Estado. George Wallace ficou muito tempo. Foi quase candidato presidencial. Não foi porque tomou um tiro. Tomou um tiro, ficou paraplégico e a carreira política deu uma estagnada nesse momento. Mas assim, o cara era muito popular pela defesa da segregação. Então, no Sul, isso continua existindo.